processo de produção do jornalismo regional é pautado pela intuição dos profissionais que vivenciam o dia a dia nas redações. A base teórica desse modelo é quase inexistente. O jornalista Igor Savenhago resolveu encarar o desafio e lança o primeiro livro em Ribeirão Preto sobre o assunto. Igor, obrigado por aceitar o convite e passar aqui pelo da janela para ver se a gente consegue definir as bases teóricas do jornalismo regional, se é que isso é possível. Obrigado a você, primeiro, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o livro. Na verdade, o livro Jornalismo Regional, Estratégias de Sobrevivência em Meio às Transformações da Imprensa é uma coletânea de artigos de profissionais colegas, é isso? Traduza para mim o conteúdo desse livro. Isso, eu sou professor de jornalismo e quando eu comecei em 2009, eu percebi que existia muito pouca bibliografia, muito poucos textos sobre jornalismo regional. Eu comecei a me questionar por que se fala tão pouco, né, sobre jornalismo regional, especificamente também na região de Ribeirão Preto. De um modo geral se fala pouco, e em Ribeirão Preto menos ainda. E eu comecei a me perguntar isso. E aí veio a ideia, né, de reunir profissionais, colegas, tanto do mercado, gente que não tem nenhum pé na academia, que está atuando só nas redações, como gente que atua na academia, né? Gente que pesquisa o jornalismo. Então resolvi fazer essa mistura. Inclusive foi um dos fatores que a editora levou em conta para aceitar lançar o livro, que essa mistura de gente do mercado e gente da academia ainda não existia essa pegada. Então resolvi juntar essa galera, né? Convidei vários profissionais, 15 jornalistas, além de mim, aceitaram escrever um artigo, o que resultou num livro com 13 artigos, que fala desde o jornalismo regional numa abordagem bem abrangente, né, até passando por impresso, televisão, rádio jornalismo, ensino do jornalismo, e termina com um artigo sobre jornalismo regional em Portugal, que é uma contribuição do professor Jorge Pedro Sousa, da Universidade do Porto, que faz um comparativo com o jornalismo regional praticado aqui no Brasil. Agora, Igor, esse debate da diferença do que se ensina e do que se pratica, ela é remota, né, no jornalismo. Então, assim, nós sabemos que muitas vezes, ou as universidades muitas vezes não dão conta de colocar para o aluno todas as possibilidades do mercado, porque o mercado é experiência, né? Não tem como você negar isso, né? Sim. Até por conta disso, você percebe muitas mudanças nas universidades, trazendo pessoas do mercado para vir dar aula prática, né? Claro que a teoria é importante, a base teórica é importante, isso daí a gente não pode deixar de esquecer disso, né? As matérias, mas a busca de profissionais que atuam no mercado até por conta dessa realidade, né? O que eu ensino para o meu aluno e o que ele vai viver depois, diferente do que eu ensino. Claro que as bases, a gente sabe que a concepção, né, ela é a mesma, mas o modo de se produzir, o processo de produção, as exigências, mercado, tudo aquilo que a gente já sabe complica um pouco. O que mudou na questão do jornalismo regional, que você tenha conhecimento, desde as bases dessas discussões, né, remotas, hoje, o que basicamente mudou? O que trouxe mudança para o jornalismo regional? Isso é um debate realmente que ele é muito efervescente, né, nos cursos de jornalismo. Trazer gente de fora, trazer gente do mercado para poder ajudar a ensinar jornalismo nas faculdades, né? A gente percebe que a exigência, por exemplo, para que a pessoa dê aula na faculdade, seja um professor, é que ele tenha curso de especialização, mestrado, doutorado, mas muitas vezes o profissional que se formou, ele já ficou na academia, né? Ele já foi para a especialização, já foi para o mestrado ou para o doutorado e não teve nenhuma vivência nas redações, né? E aí vai para a universidade, vai para os cursos de jornalismo para ensinar jornalismo sem nunca ter pisado numa redação. Então é comum a gente ver muitos profissionais assim que têm a dificuldade de falar das práticas do mercado, que têm a dificuldade de falar o que está acontecendo no mercado porque nunca vivenciou, nunca foi para uma redação. Então eu acredito que o ideal é que o profissional da universidade, o professor, ele tenha tido uma vivência ou ainda tem essa vivência, né? Que essa vivência esteja em curso, né, que ele seja, além de professor, que ele tenha um pé no mercado, que ele saiba o que se pratica, porque a teoria ainda está muito distante da prática. E né? Mesmo porque talvez também mesclar, né, os professores que tenham conteúdo dos primeiros anos com base teóricas de estudo, né, pessoas que se debruçam, porque quem trabalha também
nas redações não tem tempo muito de estudar, né, de se dedicar. Sim. E a base teórica é importante. Então, talvez mesclar, né, a formação do profissional, né, de forma com que certeza, eu acredito que misturar também experiência com juventude, né? Porque tem um pessoal mais experiente, que tem um pé mais na teoria, que é um estudioso mesmo da profissão, né? Tem grandes nomes em Ribeirão, e mesclar com a juventude, que é o pessoal que está na ativa, que está trabalhando. E a gente vem notando que nos cursos de jornalismo da região tem havido essa mistura. Então, o pessoal mais antigo, que tem a experiência da teoria, de como deveria ser um jornalismo bem praticado, né? Tem uma ideia, um imaginário do que seria o bom jornalismo, de como deveriam ser as reuniões de pauta, a escrita dos textos, né? Aquele jornalismo ainda romantizado, com essa prática do jornalismo hoje que não é nem um pouco romantizada, é uma prática no supetão, vai e faz, aconteceu um acidente, corre lá, enfim, a gente percebe que os profissionais de comunicação, que é um contrassenso, não se dialogam, não se conversam, né? Na redação não há muito diálogo, faz do jeito que dá, com a estrutura que tem, com os profissionais que tem. Então, os cursos de jornalismo acredito que sejam um bom lugar para a gente colocar em prática esse diálogo, refletir exatamente sobre essa necessidade de mesclar a teoria, né, e como que ela poderia ser aplicada ao jornalismo na prática, porque o estudante de jornalismo, às vezes, ele não entende o porquê que ele tem filosofia, sociologia e até teorias de comunicação, ele não entende porque quando ele vai para o mercado e começa a fazer estágio já no segundo, terceiro ano, ele não aplica muito isso na prática, no dia a dia do jornalismo, então ele não entende para que eu preciso estudar teoria se na prática vai e faz, né, aconteceu, corre lá. E eu acredito que os cursos, você perguntou o que mudou, eu acredito que ainda não mudou, mas existe um processo de mudança, né? Existe um processo de reflexão, de que é preciso nos cursos de jornalismo aliar teoria com prática e a gente refletir cada vez mais o que seria um bom jornalismo, né? Porque muitas vezes o aluno tem a noção de que o bom jornalismo é esse que se pratica, porque é justamente o que se pratica, né? Não tem uma noção de que poderia ser melhor, poderia ser diferente, né? E aí a história de atender o mercado, né? Então, assim, às vezes a formação passa por isso também, né? Eu quero, em um ano, orientar o meu aluno para que ele tenha uma reflexão sobre o processo de produção de uma matéria de 1 minuto e meio para a TV. Necessariamente não é porque a matéria tem 1 minuto e meio e que ela passe por, vamos dizer assim, pela base, né, do assunto, ela só passe algumas partes, ou seja, foque em um determinado tema, que ela não precisa ser sustentada por uma coisa mais profunda que está dentro do conhecimento. É o conhecimento que vai fazer ele sintetizar com responsabilidade. É a questão de pensar o jornalismo, não simplesmente fazer jornalismo, praticar, mas de pensar no que se está fazendo, né? Durante muito tempo, os cursos de jornalismo, eles se preocuparam apenas em ensinar a técnica para o aluno, né? Como se faz uma matéria de TV, o que é um off, o que é uma passagem, como que o repórter, qual é a postura do repórter, né? E os cursos não se preocuparam em dar esse escopo teórico, essa base para o aluno pensar no que ele está fazendo. Que tipo de reflexão ele tem que ter, como que ele vence resistências de uma redação, como que ele vence a resistência econômica, porque nós sabemos que o jornalista não é dono do jornal, né? Como que ele pode atuar de uma maneira ética num produto que tem influências econômicas, influências políticas. Exatamente. Como é que ele pode resolver problemas éticos na prática, por exemplo, no caso de um sequestro de alguém conhecido na cidade e que, vamos supor que os marginais colocaram uma condição de que se a imprensa ficar sabendo ou a polícia ficar sabendo, esse sequestrado corre risco, né, de morte. Então o jornalista lidar diretamente com esses problemas éticos também. O que ele faria? Ele publicaria essa reportagem? Ele não publicaria? Ele resguardaria a informação? Né? Eu vejo, por exemplo, um caso recente, como o caso Eloá, em que houve aquele show, que houve aquele espetáculo promovido pela imprensa e que pode até ter interferido, né, na conduta legal, na conduta, né? do menino do Wellington, lá, do Wellington.
O nome dele é Wellington mesmo? Você fala do pai? Do menino que matou a Eloá lá. Ah, não, do namorado. Isso, do namorado. Eu tô confundindo os casos, é que são tantos jornalismos que a gente confunde os casos. A imprensa pode ter até interferido na conduta do namorado, claro, na morte dela. Né? Não, e pode interferir na conduta dos juízes, pode interferir na conduta da opinião pública, pode interferir em tudo, é muito sério, né? Sim, com certeza. A gente tá voltando aqui, ó, de trás para frente. Lindenberg, lembrei o nome dele. Lindenberg. Não, Wellington, Lindenberg. O ensino do jornalismo, universidade e mercado de trabalho, a gente começou por aí, né? Que é do último capítulo. E aqui você trouxe uma das questões, assim, fundamentais hoje, que é a questão das tecnologias, né? As redes sociais. É um novo processo de produção de jornalismo, na verdade, né? Mesmo que não esteja assim pautado pela ética, muitas vezes, pela liberdade total, tudo, mas as pessoas estão informando, né? E o que a gente precisa ter é um radar para saber qual informação eu devo acreditar e onde que eu devo buscar. Sim, de uma forma geral, o avanço da internet, ele promoveu uma reflexão, vem promovendo uma reflexão profunda sobre o que é jornalismo, o que não é jornalismo, né? Gerou vários questionamentos aí no âmbito da comunicação, né? Na nossa área de atuação, que é o jornalismo. Nos faz pensar até a internet como fonte de informação, como você disse, né? Você não sabe se acredita, se não acredita na informação. E aí entra a história da apuração, que você tem que ter, né, um tempo e uma dedicação para isso, né? Ampliou essa necessidade. E a própria internet trazendo, por exemplo, também contribuições de pessoas comuns, pessoas do povo, sites, faça a sua notícia, mande para a gente, faça a sua foto, democratizando um pouco mais a informação. Né? Então, tira do jornalista até aquela coisa dele ser o portador da verdade, o dono da verdade, exatamente, da única verdade, claro. E abre um campo para outras verdades. Outras verdades. Então, o avanço da internet vem promovendo aí discussões na imprensa que faz a gente acreditar que a imprensa está vivendo uma crise. Está se redefinindo, né? Se redirecionando. Né? Isso é positivo, eu acho, né? Acho que toda reflexão, desde que a gente aproveite essa reflexão, né? O pessoal que faz comunicação agora, vive um momento único, né? Desse processo de redefinição do que é jornalismo. Exatamente. Né? Então, os alunos estão sendo convocados a repensar a profissão, né? E aí você entra aqui na questão que foi até o Du que escreveu, o uso das tecnologias, radiojornalismo, né? Que é uma outra questão também. Hoje, os rádios, né, estão aí em crise, e a existência do rádio, na verdade, da instituição rádio, né? E você faz o rádio pelo computador, né? Pela internet. Você tem a informação do radiojornalismo pela internet, que é vencer um outro paradigma, né? De mudanças tecnológicas, de donos de veículos e uma série de outras coisas. A internet trouxe uma questão bacana, que é o rádio com imagem, né? É verdade. Porque o rádio era só a voz, né? E agora é possível acompanhar o profissional dentro do estúdio fazendo o rádio. Rádio. Seria o rádio ao vivo, o rádio com imagem. Exatamente. O que há 10, 15 anos atrás era impensável, né? Então, foi uma outra revolução aí que a internet trouxe. Né? E daí você tem aqui também a Livanete, né, que é uma referência também do ensino de jornalismo em Ribeirão Preto, a gente sabe disso, né, com a história do Jornal do Ônibus, que é a resistência do impresso permanecer, né, e o Jornal do Ônibus é uma referência, assim, né, poucas... A Livanete foi minha professora, inclusive. Né? Eu fui repórter e editor do Jornal do Ônibus. Então, mas é engraçado que, assim, ela às vezes fica brava porque a gente fala assim, fui aluna da Livanete. Tem da Martinha no YouTube, tem, né? Uma comunidade. Fui aluna, mas daqui a pouco a gente vai ter que colocar fui aluno da Livanete, porque assim, são muitos, né? Sim. São muitos anos, né? Espero que demore para que as pessoas falem assim, fui aluno do Igor, né? Então, demore bastante. É verdade. Então, e o Jornal do Ônibus é um exercício bacana de permanência também do impresso, né? Mesmo saindo de uma universidade, né? Tendo uma relação direta com a instituição, no caso que é a UNAEP, mas mesmo assim é um exercício bacana, né, Igor? Para você depois, porque já vai para o mercado o trabalho, os projetos laboratoriais são importantes, né? Sim, com o avanço da internet houve até um questionamento se o jornal ia acabar ou não, né? Porque o jornal era o lugar do furo e o furo foi para a internet, mas os jornais passam a assumir um outro papel, que é o de aprofundamento da informação, da análise,
O Alberto Dines, que foi o criador do Observatório da Imprensa, ele disse há pouco tempo atrás que o jornal não vai acabar, porque nenhum outro veículo exerce esse poder de análise, de aprofundamento, como o jornal exerce. A internet, a televisão, o rádio, eles são muito manchetados, né? Exatamente. A informação circula muito rapidamente. E não tem nenhum veículo para amarrar essa informação e analisar de uma forma mais profunda. Então, o jornal ainda é o lugar desse aprofundamento. Esse espaço, E, né? com certeza, os projetos laboratoriais nos cursos de jornalismo são o que aproximam o estudante das duas coisas, tanto do pensar jornalístico que a gente estava falando no começo, como da prática jornalística, né? E eles fazem esse elo, né? De como e a universidade é um lugar que eu vejo privilegiado para desenvolver produtos que no mercado não teriam espaço. Claro, claro. É hora de experimentar, né? É hora de experimentar. É a experimentação. E a universidade é o lugar da experimentação. A gente vai fazer o primeiro intervalinho e aí a gente volta para dar sequência aqui de ponta cabeça. Vamos lá. O Igor, outra etapa, né, do livro, né, vamos dizer assim, é o jornalismo regional impresso, mudanças e perspectivas. Então aqui nós temos mulher no mercado de trabalho, a imprensa brasileira emancipa ou discrimina, né? Do Jonatas, é Jonatas mesmo, né? Aluno, foi aluno meu também, o Jonatas, né, desenvolveu esse trabalho. E o que acontece? Emancipa ou discrimina nesse trabalho? O que ele percebeu nesse trabalho, ele comparou um jornal local de Ribeirão Preto com um jornal nacional e percebeu que a imprensa discrimina, né? Que a mulher ainda é vista com aquela visão de que da sociedade tradicionalista, a mulher como dona de casa, como mãe, não a mulher que vai para o mercado de trabalho, a mulher que quer conquistar novos espaços, né? A mulher que quer sair da submissão em relação ao homem. Então ele percebeu que a mulher como fonte de informação nos jornais, elas aparecem ainda muito pouco. E quando aparecem, ela aparece com essa imagem da mulher jovem, da mulher bem cuidada, da mulher abaixo de 30 anos. Né? A mulher senhora, a mulher idosa, por exemplo, quase não aparece como fonte nos veículos de informação. Olha só. Mas aí você disse uma coisa, ele comparou um jornal local com o nacional. E quando a gente leva para a questão do jornalismo regional, o que a gente está dizendo? Que o jornalismo regional poderia mudar essa tendência. Ele teria essa autonomia até por conta das pessoas serem mais conhecidas, né? Então, quando você dá nome a dona fulana de tal, que é presidente de tal coisa, nós daríamos mais valor a essas pessoas independentes. Estamos ajudando a posicionar a mulher nessa Exatamente. nova etapa de vida da mulher, né? E aí segue os padrões da mídia nacional, né? Quer dizer, em algumas coisas a regional foge para atender uma demanda regional, em outras ela segue porque o porquê? Qual é a explicação para isso? Numa linha geral, o jornalismo regional ele ainda é muito pautado pelo jornalismo nacional. As TVs, por exemplo, seguem um padrão que vem determinado de cima. Né? Eu até brinco na sala de aula, eu não me conformo dos apresentadores de TV não poderem dizer porta com o R bem puxado. A gente ensina a falar porta. A gente ensina a falar porta. Não é nem porta, mas nem porta. Então, eu digo, se ameniza, porta. Eu até brinco. Senão assim, você não arruma emprego. Como que é possível numa comunidade que fala porta, todo mundo fala porta, o porta não poder ir para a televisão? Né? Então a televisão não representa os anseios, as demandas da sociedade local. Ela vem já com um padrão determinado de cima, né? Da matriz, do padrão, do tal padrão Globo de qualidade. É verdade. E eu percebo que os jornais impressos também seguem uma tendência, fazem um jornalismo muito parecido. Apesar do jornalismo em Ribeirão ser muito novo, né? Esse jornalismo com um padrão gráfico diferenciado, com jornalistas nas redações, é novo em Ribeirão. Análise de matérias. Isso, né? A gente tinha um jornalismo em Ribeirão que reproduzia release de prefeitura, que era feito nas coxas, e o jornalismo em Ribeirão, o jornalismo mesmo, impresso, ele tem o quê? 8 anos, 9 anos em Ribeirão. Ele é muito novo. A chegada da Gazeta de Ribeirão, a modernização do jornal A Cidade. Né? Na verdade, tem aí um histórico com a própria Folha Nordeste, porque antes a Folha não tinha a Folha Nordeste, né? Que é a Folha Ribeirão hoje. Isso. Quando a Folha trouxe a Folha Nordeste para o interior, já começou a fazer repensar as questões. Eu acho que tem uma evolução aí nesse sentido, Sim, né? Mas ainda, eu vejo assim, ainda o jornalismo impresso está muito preso ao padrão nacional, né? Não há ainda uma tentativa, ou se há, é muito incipiente,
de fazer um jornalismo local voltado às tendências, voltado às demandas locais, né? Então, ainda, como você disse, existe uma oportunidade para que o jornalismo impresso faça algo diferente, faça algo mais voltado para o interior mesmo, mas ainda é muito incipiente, até porque o jornalismo em Ribeirão é muito novo. Ele tem que ter um padrão para se basear. Exatamente. É isso que está acontecendo. Até por causa de ser assim, muito proletária, aquela história assim de que, né, interior, né, os donos do veículo, os donos do poder e os donos da verdade. Sim, existe essa ligação ainda muito forte, né, com o poder político, né, constituído, principalmente nos pequenos municípios. Nossa, né? demais. Eu sou de Pontal, que é uma cidade aqui vizinha a Ribeirão, e a gente percebe que nos municípios do porte de Pontal, 30, 40 mil habitantes, a ligação dos jornais impressos com o poder político são quase sinônimos. O poder político e o poder na comunicação são quase sinônimos. E a gente não está falando nem de poder econômico aqui, porque isso daí dá licença, a gente entende esse processo de certa forma, né? Temos que entender. Nós estamos falando daquele modelo mesmo em que debate de ideias é falar mal. Né? O entendimento de que quando você debate ideias e você pensa diferente, você é contra. Né? Debate de ideias não tem... Em município pequeno só existe situação ou oposição. Ou você é favorável ao prefeito ou você é contra. Exatamente. Não é possível aquele jornalismo em que você debate uma decisão tomada pela prefeitura. Isso é visto como oposição. E aí o prefeito vai lá e diz, e aí, quanto você quer para não falar mais nada desse jeito, do mandato, né? Ou então, de alguma forma, interferir na vida da pessoa porque conhece. Aí vem aqui a Carla e o Guilherme, né? Que fala sobre o jornalismo e sobre saúde, a saúde no jornalismo, né? O que revela esse artigo? Esse é um artigo, eles abordaram jornais do ABC Paulista e da Baixada Santista. Eles ampliaram um pouco a área geográfica. Isso, eles mostraram que o modelo que se faz de jornalismo nesses locais também não foge muito ao que é feito aqui na região de Ribeirão Preto, né? O que eles perceberam? Que o conteúdo sobre saúde dos jornais, a maioria do conteúdo vem de assessorias de imprensa de prefeituras também, e há, assim, muito poucos assuntos que são discutidos em reunião de pauta, ou seja, com uma visão diferente, com um olhar inusitado. Os conteúdos sobre saúde, eles são muito parecidos em todos os jornais também. O tema saúde sobrepõe até o processo de produção dessa notícia, quer dizer, saúde é importante, dengue é importante. Sim, então, e a maioria das matérias é relacionada a essas doenças mesmo, dengue, gripe A ou gripe mesmo, doenças típicas do inverno. Informação e não reflexão, né? Informação da doença. Meramente informativo. Não o debate e avançar sobre as causas, os processos, as falhas, né? Que tem na própria ciência, né? Isso, e as pautas são todas muito iguais. Por exemplo, chegou o período do inverno. Eles observaram que os jornais, quase todos, partem para falar sobre quais são as doenças dessa época, os problemas respiratórios, o que fazer para minimizar. Então as pautas são muito parecidas, inclusive as fontes são as mesmas, são pessoas nos postos, secretárias de saúde, ou seja, não há uma tentativa de sair desse lugar comum. Uniformidade. Ninguém tenta alavancar alguma coisa diferente, né? Aí depois a gente entra aqui, Igor, a gente está tentando desenhar um pouco até para mostrar. TV regional no século XXI, novos olhares, né? Aí você tem o Borda, que tem uma vasta experiência, a Mária Rubia, que tem aqui, né, novos tempos, velhas práticas, é a cara dela o nome desse artigo, e a produção de notícia em TV, um estudo em emissoras regionais, que é a Carla Coutro, né? Carla Coutro também foi aluna, né? E fez esse trabalho observando que nas TVs regionais da região de Ribeirão Preto, a reunião de pauta quase não existe. Quando ela existe, ela é incipiente. Ela existe apenas para discutir amenidades e não o direcionamento da matéria, um foco diferente, né? Então, vamos preencher o espaço. Isso, é aquela coisa. Colocamos o jornal no ar, vamos comemorar, porque é difícil colocar pela estrutura que a gente tem. Não tenha dúvida. Pelos poucos profissionais que a gente tem, então só de colocarmos o jornal no ar já estamos felizes, né? Então a reunião de pauta, que é a alma do veículo, é onde se discute novas abordagens, ela está quase extinta nas TVs regionais. A Mara Rubia, que é uma... Eu fui tipo um orientando dela, né? Quando eu fui estagiário na IPTV, e ela era uma coordenadora dos estagiários. Ela é engajada nessa questão de... Ela não se conforma com alguns conteúdos da TV regional, ela é engajada nessa missão de
de mudar um pouco a abordagem, né, de trazer mais a cara da região para a TV regional, né? Ela diz que a TV regional tem que ser a cara do povo, tem que ir ao encontro da população, né? E ela acha que as TVs, nesse artigo ela fala que as TVs não estão fazendo muito esse papel. Na verdade, faz comercialmente, né? Isso. Se trabalha muito essa questão regional na área comercial, mas na área de difusão, de concepção da notícia, tá bem claro esse tema, né? Como eu disse, vem um modelo de cima e as TVs procuram seguir esse modelo e vão pouco a campo saber o que a população regional mesmo deseja, né? Que esteja na TV. E o Borda, que está no meio, é repórter da IPTV, e mesmo trabalhando, é um inconformado com os caminhos que a TV regional como um todo, né, vem tomando também, né? Ele faz até uma brincadeira aqui, ó. Na página 95? Na página 95. O artigo do Borda é interessante porque ele começa com uma historinha de 3 pessoas que resolveram viajar no tempo. Eles estavam em dezembro de 1968, 2 dias depois que foi promulgado o AI-5, que foi o ato institucional mais forte da ditadura militar. E 3 pessoas que estavam em 68 resolvem entrar numa cápsula do tempo e viajar para 2011, né? Que foi o ano que ele escreveu o artigo, foi o ano passado. E ao chegarem em 2011, eles ficam assim, perplexos com o que a televisão está produzindo. Ou seja, se lutou tanto por liberdade em 68, e ao chegar em 2011, eles não acreditam no que estão vendo. Né? Agora que nós temos liberdade, agora que nós podemos falar... Todo mundo se acomodou? Agora que nós podemos ao encontro da população, está todo mundo acomodado. Aí ele faz até uma brincadeira aqui, para ele, como são as aberturas de jornais em televisão tradicionais. Ele diz, você vai ver nesta edição como escolher o jeans para a próxima estação. Você aí sabe beijar? O que colocar na mala para viagem? Você vai ver também um romance entre uma galinha e um cachorro. E mais, enfrentar uma tempestade com ou sem guarda-chuva. Denúncia, o seu batom pode estar vencido. Vamos ensinar como não cair nessa armadilha. Veja agora. Ó, eu vou até deixar um recado aqui pro Borda. Tá meio machista isso daí, hein? Batom, cabelo. Tô achando que essa crítica dele tá meio machista. Mas tudo bem, uma hora eu converso com ele. Na verdade, esse artigo do Borda dialoga um pouco com aquele artigo da imprensa, se ela emancipa ou discrimina a mulher. Mulher, né? Tá. Ele diz que nos jornais a mulher ainda é vista de uma forma tradicional, apenas como cabide do consumo, como mãe, como dona de casa, sexual. E não alguém que tem poder de decisão. Né? Entendi. Então tá bom, então eu vou perdoar ele. Agora, a gente vem com o jornalismo regional, né? Imprensa e novas mídias, que aí você põe aqui o Carlinho, né? E a Daniela. E, claro, uma pessoa que é um nome também, já que representa a história do jornalismo, que é o Rubens Zaidan, né? O Rubens traz um ponto de vista mais abrangente. O Rubens traz um ponto de vista sobre como as novas mídias geram impacto no jornalismo da região. Né? Ele faz uma abordagem geral primeiro, no jornalismo regional como um todo, e depois puxa para a região de Ribeirão Preto, que onde ele teve as maiores experiências. Né? Então fala muito, ele conta até um pouco de história da época que escrevia reportagens ainda em máquina de escrever, o quanto que era complicado, e as tecnologias que vieram para ajudar o jornalista, por um outro lado, também acomodaram o jornalista, né? Exatamente. Trazem a informação mais pronta, mais acabada, então o jornalista já não vai buscar tanto a informação como era no passado. Não sai tanto da redação, não vai a campo, ele fica mais preso. Vivencia, que é o que nós falamos no começo da vivência. Isso, fica mais preso na internet, no telefone, no e-mail, né? E não sai tanto para investigar. Então as novas mídias gera um pouco de acomodação. E ele fala o seguinte, que independente da entrada ou não de novas mídias, que transformaram a forma de produzir notícia, o conteúdo da notícia, que é o talento, não se altera. Ele diz que as novas tecnologias alteram a forma de produzir, agora o conteúdo não. O jornalista precisa continuar tendo talento, precisa se acreditar em pessoas com talento, que são curiosas, que vão a campo, que gostam de pesquisa, que tem aquela vivência no jornalismo investigativo, né? Claro. Então ele fala um pouco isso. E o artigo do Carlinho e da Daniela, que trabalham juntos, também segue por essa linha, mas dizendo o seguinte, que é necessário, nos cursos de comunicação, a gente propiciar também uma alfabetização jornalística, né? Que é o pensar jornalístico. Que é o discutir o jornalismo, né? As pessoas têm muita noção de o que sai no jornal, o que sai na TV,
vira verdade. Né? Saiu A na única. TV, virou verdade. Não, a é a única única, verdade, né? A única. Não, saiu lá no jornal, é a única verdade. Ou saiu na TV, é a única verdade. E eles promovem uma reflexão para mostrar que existem diferentes verdades e que a verdade do veículo de comunicação é apenas uma das verdades e que a gente tem que refletir em cima dessa verdade, porque, como a gente disse, ela está permeada por interesses econômicos, por interesses políticos, né? E muito pouca gente tem essa coragem de dizer isso, né? Os jornalistas na região... todos fazem uma espécie de pacto de silêncio, né? Certos de alguns assuntos não podem ser falados, não podem ser tocados. Eles conversam sobre esses assuntos só na hora do almoço, longe do chefe. Mas na hora de debater nas redações, até por conta até por conta que se não tem o debate das pautas, em que momento ele vai defender isso, né? Porque teria que ter esse prazo. Agora eu não sei como é que como que você organiza para que aconteça isso, mas é importante a gente refletir. Um dos aspectos interessantes que esse livro tenta promover é o seguinte, Cris, dizer que o jornalista, ele defende o povo, ele questiona a polícia, questiona a prefeitura, questiona o Ministério Público, mas às vezes ele não defende a si próprio. Ele se submete a cargas horárias intensas de trabalho. Ele não questiona a si próprio também, né? Ele não questiona a si próprio, ele não questiona a estrutura que ele está inserido, ele não questiona o salário que ele ganha. Então ele é uma profissão, ele é alguém de uma profissão que questiona o mundo, mas às vezes tem medo, tem receio de questionar o próprio ambiente em que ele vive, o próprio ambiente em que ele está inserido. Então uma das ideias desse livro é promover essa discussão também. E é legal, porque assim, existem grandes debates de jornalistas que já usaram a enfrentar, né, desafiar sistemas, né? Por que as redações precisam ser desgastantes e o artigo tem que ficar pronto hoje se ele não está pronto? Né? Por que a gente tem que seguir as recomendações do que é imposto de cima para baixo? Quer dizer, esse tipo de debate, as pessoas falam, não tenho tempo para isso, estou trabalhando para viver. Então existe um monte de coisas, igual todas as profissões, em que a gente teria que refletir. Existe até aquela discussão, né? Eu dou a notícia primeiro ou eu dou melhor, né? Acontece que na região, muitas vezes você não tem essa opção de dar primeiro ou dar melhor. Você tem que sempre dar primeiro porque não tem matéria para outro dia. Porque se produz tão pouco... E não é dar primeiro, é dar, né? É ocupar o espaço, sim, né? Se produz tão pouco, com poucas equipes, com pouca estrutura, que é necessário ir naquele dia, porque não tem opção. Tem que fechar o jornal daquele dia. O outro dia é uma outra história. E aí, Igor, tem a Paula Melani, a Gabriela Zawitch, né? E você, e aí o Carlos Nascimento, que na verdade é a abertura do livro, né? Isso, é uma abordagem. E que na verdade nós geral. vemos ao inverso, Isso. que vocês trazem aí uma reflexão. O Carlos Nascimento, que dispensa, né, comentário, o Carlos Nascimento, né? ele veio uma vez em Ribeirão, eu fiz o convite, falei sobre a proposta do livro, né, tive a ajuda da Valéria, que é assessora da ABAG, né, porque ele veio no evento da ABAG, então é ela que fez, ela que intermediou, a quem eu agradeço muito, né? E ele aceitou escrever, mandou, foi um dos primeiros que mandou o artigo inclusive, e ele faz uma discussão bem geral, né, de que a imprensa regional ela tem duas missões. Primeiro, é estar muito próximo da sua população, do seu povo, mas em segundo lugar, não esquecer dos assuntos mundiais. Claro. Né, olhar universal, né? Tema local, olhar universal. Local pro global, né? Claro. Então ele até fala no artigo, pouco se discute, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, sobre algumas estruturas que cidades da Europa, de outros continentes têm, que poderiam existir no Brasil também, como metrôs em cidades do porte médio, de Campinas, de Ribeirão Preto, e aqui nunca se discutiu, né? Então ele diz, o jornalismo regional ele tem que estar próximo do seu povo, mas ele tem que estar atento às questões de ordem mundial, que está acontecendo atualmente. Que são as interferências, né? A questão da sustentabilidade, como aplicar isso na região, as discussões planetárias. O meu artigo é sobre as questões, justamente políticas e comerciais, que interferem no jornalismo regional e fazem o jornalismo perder essa chance única, esse momento único que ele está vivendo, que é de estar mais próximo da sua população. Já que, de maneira mais autêntica, nós vivemos uma né? informação globalizada, né? Pela internet, pelas novas mídias, pelas redes sociais. Então, tudo está compartilhado a todo momento, está exposto a todo momento na rede, mas, em contrapartida, a gente não tem uma informação
próxima das pequenas comunidades. Nós estamos falando de jornalismo público, né? Isso. De jornalismo de interesse do público. Isso a gente não faz. Existe uma demanda muito forte por esse tipo de informação, apesar das redes sociais. A internet ainda não dá conta da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro, do buraco da sua rua, do problema no bairro do vizinho. Claro. A internet não dá conta disso. Esse é o papel da mídia. A imprensa regional teria essa chance única de ocupar esse espaço. Ela não ocupa por conta dos interesses que são mais fortes, os comerciais e os políticos. Isso que fala meu artigo. E a Paula e a Gabriela? Ela faz um apanhado histórico do jornalismo na região de Ribeirão Preto. Tudo a ver com as duas, né, que são acadêmicas. Na região de Ribeirão Preto. Elas contam desde os primeiros jornais de Ribeirão Preto, que eram ligados muito fortemente a partidos políticos, né? E hoje, quais são as tendências e as necessidades do jornalismo regional. Na verdade, a leitura é obrigatória para todos nós, jornalistas e pessoas. Eu espero que seja. Ô Igor, o tempo passa muito corrido, né? E a gente teria, assim, muitos assuntos. Acho que até está estourando já o programa, mas vale a pena a gente estourar para esse assunto, né? E eu espero que as pessoas se aproximem, leiam e reflitam sobre tudo que a gente falou aqui, mesmo que rapidamente, mas que está aqui no livro, para reproduzir mais livros sobre outros assuntos e isso crescer e trazer reflexões para todos nós. Essa foi uma tentativa de plantar uma sementinha para que a gente, os estudantes, profissionais de jornalismo da nossa região, vamos falar de uma questão mais local, regional, né, da nossa região, aceite o desafio de discutir o que está fazendo, né? Aceite o desafio de falar sobre o que está fazendo, de não falar só na hora do almoço, escondidinho, com receio, que a gente coloque o jornalismo para ser discutido, debatido, que a gente produza uma imprensa melhor. Esse é o desafio desse livro. Tá certo, obrigada pela Deixa eu só divulgar rapidamente, eu tenho um blog com alunos de jornalismo, que é o vigilantesdanoticia.blogspot.com, que é uma tentativa na internet também de fazer uma vigilância sobre o jornalismo regional, ou seja, de conversar, de falar sobre. Então, se vocês tiverem um tempinho, dê uma passadinha no blog lá. Não, a gente coloca aqui nas bases da entrevista para o pessoal acessar, tá? Obrigada pela entrevista. Obrigado a você pela oportunidade. Tá?